Olá, meu nome é Camila Pérez, sou procuradora federal. Nesta aula, iremos aprofundar nos fatores culturais que antecedem e criam um ambiente propício à ocorrência do assédio sexual e moral, tais como os viés inconscientes, os estereótipos e a discriminação. Vamos entender por que o assédio sexual e o assédio moral são considerados uma forma de violência de gênero. Além disso, demonstraremos que no ambiente de trabalho, o assédio se traduz em uma barreira invisível ao pleno desenvolvimento profissional da mulher, assim como a tripla jornada e as condutas discriminatórias. E o mais importante, ao final, convidamos todos vocês a se unirem em ações concretas e preventivas para evitarmos a culminância da prática do assédio e juntos promovermos um ambiente de trabalho mais seguro, saudável e ético para todos. Como já pudemos ver neste curso, o assédio moral e o assédio sexual são condutas que ferem a dignidade e violam os direitos da pessoa humana. O fenômeno atinge especialmente mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIAP+. Dados e pesquisas demonstram que mulheres e meninas são a grande maioria das vítimas do assédio sexual e a grande maioria dos perpetradores são homens. De acordo com a pesquisa Visível e Invisível do Fórum Brasileiro de Segurança Pública junto ao Instituto Datafolha, 47% das brasileiras de 16 anos ou mais indicam ter sofrido assédio sexual. Esse dado condiz com o estudo O Ciclo do Assédio Sexual no Ambiente de Trabalho, realizado pelo Instituto Finkieva, que apontou que 47,12% das mulheres afirmam já ter sofrido assédio sexual no ambiente de trabalho. E 1 a cada 6 pede demissão após o ocorrido, sendo que 78,4% alegaram que não denunciaram seus agressores pela expectativa de 1. Impunidade, 2. Ausência de políticas eficientes e 3. O medo da retaliação. O assédio sexual atinge de maneira distinta cada mulher, a partir de incidência de outros fatores, como a raça e a classe social, o que chamamos de interseccionalidades. Mulheres negras são as maiores vítimas desta violência. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, são também as mulheres as principais vítimas do assédio moral, especialmente em razão da maternidade, da gravidez, do período de amamentação e da responsabilidade familiar. Em razão deste cenário, o assédio é entendido como uma violência de gênero. É o que diz a Convenção para a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, também chamada de Convenção de Istambul, ratificada pela União Europeia, e o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. O que marca a violência de gênero não é o fato de a vítima ser mulher, mas sim porque a violência é cometida como um reflexo de uma sociedade com profundas desigualdades de gênero. O CNJ traz um exemplo elucidativo desta diferença. Quando uma mulher é atropelada no trânsito, não estamos necessariamente diante de uma violência de gênero, ainda que exista uma violência e a mulher seja a vítima. Por outro lado, quando uma mulher sofre assédio sexual, ela sofre em razão de uma assimetria de poder estrutural, que cria condições materiais, culturais e ideológicas para que um grupo exerça a dominação sobre o outro. É importante que fique claro que quando se fala em assédio sexual, não estamos tratando do desejo sexual, mas sim de uma relação de poder, de desejo de domínio. Para entendermos melhor o fenômeno do assédio sexual e do assédio moral contra as mulheres, precisamos também trazer outros dados relacionados à mulher. O estudo Estatísticas de Gênero do IBGE revela o tamanho da desigualdade de gênero no mercado de trabalho. De acordo com a pesquisa, no Brasil, o nível de escolaridade das mulheres é mais elevado que dos homens. Mesmo sendo mais instruídas, as mulheres possuem menor participação na força de trabalho. Ocupam menos cargos de gerência, cerca de 37,4%. Recebem salários menores quando ocupam posição equivalente à de um homem dentro de uma organização, apenas 77% do que eles recebem. Em funções e cargos que asseguram maiores ganhos,
Diretores e gerentes, por exemplo, as mulheres recebem menos de 62% dos rendimentos dos homens. A representatividade feminina nos espaços públicos também é baixa. No parlamento, menos de 18% dos cargos são ocupados por mulheres. No judiciário, mulheres são apenas 18% dos ministros e ministras, enquanto os homens 82%. Na administração pública federal, somente 20% dos cargos de nível 6 são ocupados pelas mulheres, embora as mulheres sejam mais da metade do total de servidores. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, precisaremos de mais 132 anos para fecharmos essa lacuna de gênero. E eu pergunto, como os dados das vítimas do assédio sexual e moral, os dados da participação feminina no mercado de trabalho e a subrepresentatividade das mulheres nos espaços públicos se relacionam? Todos esses dados demonstram uma sociedade com profundas assimetrias de gênero e tem em comum uma causa: o fator cultural. O fator cultural é composto por nossos estereótipos, viés inconscientes e crenças. Em uma sociedade machista, o fator cultural resulta em diversas barreiras invisíveis ao pleno desenvolvimento da mulher. O assédio sexual e moral é um dos grandes entraves para o ingresso e desenvolvimento da mulher no mundo do trabalho. Por isso, o nosso convite é olharmos com maior profundidade para estes fatores, a partir da perspectiva de gênero. Antes de passarmos para o próximo tópico, novamente lembramos que não apenas as mulheres, mas grupos vulnerabilizados são também especialmente prejudicados pelo fator cultural, como as pessoas negras, pessoas com deficiências e pessoas LGBTQIAP+. Todos nós sabemos que o assédio é uma prática proibida e punível. Então, por que ainda temos, ainda com as subnotificações, números alarmantes desta ocorrência? O assédio é, em regra, uma conduta insidiosa. O assediador não acorda e decide cometer o assédio. Antes disso, ele vai testando os limites, percebendo o grau de tolerância do seu ambiente de trabalho para ações e palavras que discriminam uma pessoa ou um grupo específico. Por isso, a importância de reprimirmos, desde a primeira manifestação inadequada, comentário constrangedor ou microagressão, realizando uma prevenção educativa. O assédio e a violência estão no topo de um iceberg. Para entendermos esse fenômeno, precisamos olhar para os fatores que o antecedem e muitas vezes não estão aparentes, porque estão naturalizados ou tolerados na nossa conduta. Estamos falando dos viés inconscientes, dos estereótipos e da discriminação. Os estereótipos são formados a partir de uma simplificação da percepção do mundo, de generalizações sobre um grupo de pessoas. Essas generalizações fazem com que a pessoa seja vista não pelas suas características individuais, mas por aquelas atribuídas ao grupo de que faz parte. Trazendo para a esfera do gênero, os estereótipos são as expectativas sobre os papéis sociais que homens e mulheres devem cumprir, como devem agir e as características que devem possuir. Os estereótipos afetam a todos, mas as mulheres são bastante prejudicadas porque eles reproduzem uma hierarquia social na qual elas estão numa posição inferior. Para entendermos alguns dos estereótipos que recaem sobre a mulher, precisamos olhar para o aspecto histórico. Até 1962 existiam barreiras legais e visíveis para as mulheres participarem do ambiente de trabalho. Foi com o Estatuto da Mulher Casada que garantia que a mulher não mais precisaria pedir autorização para o marido para poder trabalhar. Por mais que o mundo externo tenha mudado de lá para cá, ainda existe um forte condicionamento social que associa ao homem papéis de autoridade e poder e à mulher a responsabilidade pelo lar, pelos cuidados e pelos filhos. Por isso, ao tomarmos uma decisão, assumirmos um julgamento, precisamos estar atentos e questionar se estamos sendo conduzidos por um condicionamento social ou por estereótipos. Trago 2 exemplos de estereótipos de gênero com grande repercussão negativa para a mulher. O estereótipo da responsabilidade pelos trabalhos domésticos. Este estereótipo de gênero é a partir do qual a mulher é a responsável única ou prioritariamente pelo trabalho do lar, dos filhos e dos cuidados. E ele se revela nos dados trazidos pelo IBGE. No Brasil, as mulheres dedicam aos cuidados de pessoas e afazeres domésticos quase o dobro de tempo que homens. 21,1 horas semanais para elas, contra 11 horas semanais para eles.
A tripla jornada é um limitador para as mulheres conseguirem melhores colocações no mercado de trabalho, contribuindo, em muitos casos, para uma situação de dependência financeira do homem. Para além do prejuízo profissional e financeiro, não devemos esquecer do prejuízo à saúde mental decorrente da sobrecarga de tarefas e da gestão não compartilhada, que leva à exaustão, ao sentimento de culpa e de incompetência. O segundo estereótipo que trago é o da maternidade. As mulheres recebem menos oportunidades de trabalho e promoção em razão do estereótipo da maternidade. É o que se chama de penalidade pela maternidade. Assume-se que as mulheres que são mães são menos comprometidas com o trabalho, ou menos competentes, ou que se dedicarão menos justamente porque acumulam a maternidade. Em razão desta suposição, as mulheres acabam não sendo indicadas para cargos mais altos, recebem menos promoções. Mesmo quando chegam aos cargos de liderança, as mães acabam sendo penalizadas quando saem de licença maternidade ou são substituídas porque os horários são mais restritos em razão da sobrecarga doméstica. Um levantamento realizado pela FGV apontou que metade das mulheres perde o emprego até um ano após o início da licença maternidade. Trago aqui alguns exemplos de como os estereótipos de gênero para as mulheres se manifestam no trabalho. Frases como: se você assumir este cargo, quem ficará com seus filhos? Vou colocá-la como substituta, mas se prometer não engravidar. Ela é muito boa de trabalho, parece homem. Legal que você conseguiu se estabelecer nessa profissão mesmo sendo uma mulher. Deve estar saindo com o chefe. Ela está de TPM. Passamos agora aos vieses inconscientes. Vieses inconscientes são associações automáticas e rápidas do cérebro humano, alimentadas por crenças, estereótipos, preconceitos e experiências de vida. Esse mecanismo é inevitável. O problema está em associar um juízo de valor ao viés inconsciente, gerando muitas vezes preconceitos e erros de julgamento, que trazem prejuízo para as nossas relações interpessoais. O primeiro passo para combatê-los é trazer para o consciente, por meio da autorreflexão e do aprendizado a partir de diferentes perspectivas e pontos de vista. Um segundo passo é evitar que se manifestem em atitudes discriminatórias, assediadoras ou violentas. Passo agora a detalhar um pouco mais sobre 4 tipos de vieses inconscientes. O viés da afinidade. O viés da afinidade é uma tendência de avaliar melhor aqueles que se parecem conosco. O fato de preferirmos pessoas similares a nós e de que no cenário atual temos majoritariamente líderes homens brancos acaba perpetuando um perfil de liderança masculino e branco, visto que os líderes, mesmo que inconscientemente e não intencionalmente, tendem a escolher seus semelhantes para serem promovidos a cargos mais altos. O viés da afinidade pode ser percebido em entrevistas, convites para cargos de confiança, seleções e, inclusive, em bancas de prova oral em concurso público. Por isso, a importância de se observar a representatividade na composição dos examinadores. O viés de percepção. O viés de percepção ocorre quando os estereótipos são reforçados sem base concreta em fatos. Um exemplo é uma pesquisa realizada com professores da Universidade de Yale. 2 candidatos, John e Jennifer, graduados no campo das ciências, apresentaram o mesmo currículo para a vaga de gerente de laboratório. O resultado de Jennifer foi sempre pior na avaliação de competências e disposição para contratar. Em relação à remuneração, Jennifer recebeu ofertas salariais inferiores, mesmo tendo a mesma bagagem técnica que John. Aqui, o estereótipo de que homens são mais competentes em ciências do que mulheres resultou em diferentes resultados, mesmo diante da mesma qualificação técnica. O viés confirmatório é a disposição para considerar apenas as informações que confirmam uma ideia e ignorar informações que coloquem em xeque as nossas próprias crenças. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, editado pelo CNJ, chama atenção, por exemplo, para uma situação em que se atribui um peso maior ao testemunho de pessoas em posição de poder, desacreditando o testemunho de mulheres e meninas a partir de uma ideia preconceituosa e estereotipada de que mulheres são vingativas, destemperadas e menos racionais do que os homens. Quero falar também do viés de grupo. É a tendência a seguir o comportamento do grupo para não desviar do padrão vigente. Por exemplo, se eu trago apenas uma mulher para a diretoria, dificilmente ela será capaz de manter um posicionamento
contra o consenso já formado dentro do grupo. Estudos apontam que é necessário atingir um limiar sociológico mínimo de 20% para influenciar a percepção do mundo. Assim, se a mulher não consegue fazer a diferença, o grupo a leva a se comportar como se não houvesse a sua presença, apagando por completo a diversidade. Razão disto, outros países, como a França e a Alemanha, editaram leis com políticas afirmativas, assegurando a presença de 30% de mulheres em conselhos de administração. Outro fator condutor de violências é a discriminação. Discriminação é toda forma de tratamento desigual ou injusto, como distinção, exclusão, restrição ou preferência, fundamentada em algum tipo de preconceito. Preconceitos são julgamentos pré-concebidos sobre um indivíduo ou um grupo de indivíduos e pode ser contra raça, etnia, cor, gênero, religião, deficiência, opinião política, ascendência nacional, origem social, idade, orientação sexual ou qualquer outro. Um caso clássico de discriminação por gênero é o fato de as mulheres receberem salários inferiores aos dos homens que desempenham as mesmas funções. Outra discriminação por gênero é não contratar ou não promover mulheres para cargos de chefia por motivos de gravidez ou licença maternidade, ou exonerá-las nesse caso. As mulheres negras são grandes vítimas da discriminação. Lembramos que a discriminação ou preconceito devido à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é crime, conforme o artigo 140 do Código Penal e a Lei 7.716 de 89. Outra forma de discriminação é o machismo. No ambiente de trabalho, alguns comportamentos oriundos do machismo são recorrentes, prejudicam a autoconfiança e a saúde laboral das mulheres. Por serem tão comuns, foram nominados. O primeiro deles, interrupting, quando o homem interrompe constantemente uma mulher, de maneira desnecessária, não permitindo que ela consiga concluir a sua frase. O segundo, gaslighting, é um dos tipos de abuso psicológico que leva a mulher a duvidar do seu senso de percepção, raciocínio, memória e sanidade. Frases como: você está louca, você está exagerando, não aceita nem brincadeira. Terceiro tipo, bropriating, quando o homem se apropria da mesma ideia expressada por uma mulher, levando os créditos por ela. Acontece bastante em reuniões e com as mulheres cientistas. E a quarta, mansplaining, quando o homem se dedica a explicar algo óbvio a uma mulher ou da sua vivência, assumindo que ela não entende do assunto, mas ele sim. Tudo o que vimos até aqui, o assédio sexual e moral, os estereótipos de gênero, os vieses inconscientes, a discriminação contra as mulheres, constitui barreiras invisíveis ao desenvolvimento profissional da mulher e também o exercício da sua liderança. Essas barreiras podem ser explicadas pelas seguintes metáforas. O teto de vidro é a barreira invisível que impede as mulheres de ascenderem aos cargos mais altos, que não está relacionada à qualificação ou à competência, mas com fatores socioculturais associados ao gênero. É uma forma de desigualdade vertical. Quanto mais sobe na hierarquia, menos mulheres estão presentes nos cargos que exercem mais poder e têm melhores salários. Temos também a parede de vidro. É uma forma de desigualdade horizontal. As mulheres ocupam majoritariamente profissões associadas ao trabalho doméstico e aos cuidados, e por isso são pior remuneradas, como por exemplo, professores, profissionais da saúde, da assistência, entre outros. Enquanto as áreas mais estratégicas e melhor remuneradas, como por exemplo, a área financeira, os conselhos de administração, tecnologia e inovação, são ocupadas majoritariamente pelos homens. Essa distribuição social das profissões é um reflexo dos estereótipos de gênero que já vimos anteriormente. E por fim, o labirinto. É uma metáfora para afirmar que é possível a mulher ascender à liderança, mas este caminho ainda é muito árduo e cheio de barreiras. E durante o percurso, a mulher irá se defrontar com diversas paredes, formadas pelos vestígios de preconceito, estereótipos de gênero, resistência à liderança feminina, demandas familiares e cuidados. Em virtude de tantas barreiras invisíveis e adicionais, ressaltamos a importância do empoderamento feminino. De maneira muito simples, é um movimento que, reconhecendo a importância das mulheres para a sociedade, busca reduzir a desigualdade de gênero e assegurar a igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres.
Lembramos que a igualdade de gênero foi eleita como um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, da qual o Brasil é signatário. Atualmente, as mulheres são pouco mais de 51% da população mundial. Devemos assegurar a participação e representatividade das mulheres em debates públicos e espaços de decisões que sejam importantes para o futuro da sociedade, incluindo os aspectos que estão relacionados com a mulher. Caminhando para o final, trazemos 4 dicas de como cada um de nós podemos colaborar com o início dessa mudança. A primeira delas, basear nossas relações interpessoais com base no respeito às pessoas e às diferenças. Essa é sempre a dica de ouro. A segunda, estarmos alertas para julgamentos automáticos e para nossos comportamentos, reconhecendo quando estão sendo conduzidos por estereótipos, por vieses, de modo que possamos superá-los. A terceira, não praticar e não ser conivente com qualquer tipo de conduta discriminatória, assédio moral sexual ou outros tipos de violência. E a quarta, acolher a pessoa que relata ser vítima destas condutas. Na prática, citamos aqui alguns exemplos. Evite piadas e comentários que possam ser desrespeitosos. Em reuniões, respeite o espaço de fala diverso e representativo. Expresse de forma assertiva quando uma pessoa externalizar um comportamento inadequado. Auxilie uma mulher quando ela for interrompida, informando que gostaria de ouvir a conclusão da sua ideia. Não faça contato físico não solicitado com intimidade não construída. Evite narração de piada ou uso de expressões de conteúdo sexual. Não faça convites insistentes e não solicitados. Pratique o respeito em todas as relações. Chegamos ao final deste módulo e esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esses fatores culturais. Fatores que criam um ambiente propício para a prática do assédio sexual e moral, especialmente contra mulheres, as maiores vítimas desta violência. E o mais importante, que possamos atuar de maneira positiva e propositiva no âmbito individual, a partir da autorreflexão e também no âmbito coletivo, atuando de forma preventiva desde o início destas condutas desrespeitosas, a fim de evitar a culminância do assédio e outras formas de violência. Muito obrigada!